Pessoal, tudo bem? Ai, tá aqui eu. Oi pessoal, tudo bem? Essa é a minha segunda tentativa de tentar gravar esse vídeo. Ele está um pouco complicado, mas vai dar certo. Nós vamos fazer a monitoria de histologia assim agora, porque tanto eu quanto a outra monitora estamos com um tempo bastante curto, então eu vou tentar ajudar vocês no máximo que eu conseguir. Eu fiz 8 questões a respeito de sistema tegumental, ok? E eu espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas. E se vocês tiverem outras dúvidas para além desse vídeo, vocês mandam uma mensagem que a gente vai te responder, tá bom? Então vamos lá começar. Paciente 24 anos, deixa eu tirar aqui, pronto. Paciente 24 anos, atleta de corrida, comparece ao ambulatório de dermatologia, queixando-se de dor intensa na planta dos pés após trocar de calçado esportivo. Ok, o exame físico nota-se hiperqueratose. O que é essa hiperqueratose, né? É a formação exagerada, exacerbada de queratina pelos nossos queratinócitos. Isso vai promover um espessamento da camada mais externa da nossa pele, tá? Já tinha anotado isso na primeira gravação, então não quis apagar. Então é isso. E áreas de atrito em regiões planto-palmares, né, que é a nossa região dos pés. Sobre a perspectiva histológica da pele afetada, que no caso é a pele grossa, qual das seguintes características vai diferenciá-la da pele de outras partes do nosso corpo, ou seja, da pele fina? Então vamos lá, eu anotei aqui. No nosso corpo existem 2 tipos de pele. A pele grossa, que ela é formada pelo extrato lúcido, e a pele fina, que é aquela região que possui glândulas sebáceas, que possuem pelo e não possui o extrato lúcido. A nossa pele fina, como ela tem pelos, a gente observa ela no nosso antebraço, na nossa coxa, nas regiões íntimas, região axilar. A nossa pele grossa a gente observa na palma das mãos, nos pés, que a gente observa que não há o crescimento de pelos, né, nos nossos lábios, esse tipo de situação. Então essas são as diferenças da nossa pele. Então vamos lá. Presença de uma camada córnea delgada? Não. Isso aqui não tem nada a ver, ok? Maior quantidade de folículos pilosos? Na realidade, né, a pele grossa, ela não há folículos pilosos, porque não há pelo. Presença de um extrato lúcido, perfeito. E a ausência de lâminas sebáceas e de pelos, perfeito, é isso aqui mesmo. Tem B. Segunda questão. Uma mulher de 32 anos relata que após a exposição solar prolongada e desprotegida na praia, percebeu vermelhidão cutânea, que evoluiu com descamação e posterior bronzeamento. Sabendo que o tegumento possui um mecanismo intrínseco de fotoproteção celular contra os danos induzidos pela radiação UV, assinale a alternativa que descreve a dinâmica histofisiológica desse processo. Vamos lá, deixa eu voltar para a câmera para vocês me verem. O que acontece, né? O nosso corpo, ele tem esse sistema, esse mecanismo de fotoproteção celular contra os nossos raios UVs. Por quê? Porque os raios UVs, eles podem afetar as camadas mais apicais, ou seja, as camadas mais superiores, mais perto do meio ambiente, essa camada mais próxima do meio externo da nossa pele. Nossa pele tem várias camadas, vários estratos, então a gente sabe que essas camadas que estão mais na nossa superfície, em contato com o meio externo, elas vão ser mais sacrificadas mesmo, né, pela radiação ultravioleta. Então, o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele vai produzir a melanina, ok? E essa melanina vai tentar proteger o núcleo celular das nossas células mais apicais, dessa região mais apical. Por quê? Porque esse processo de exposição, ele pode causar um dano tanto direto quanto indireto nas camadas da nossa pele.
nas camadas da nossa pele. Então, principalmente os nossos queratinócitos, né? Células responsáveis pela produção de queratina. E uma vez que danifica, que há um dano às nossas estruturas de DNA, pode ocorrer o processo de mutação do nosso DNA. Ocorrendo esse processo de mutação do nosso DNA, aquela célula, ela se torna mais propensa a ser uma célula maligna no nosso corpo, né? Se ela se proliferar e ela causar algum tipo de dano, ela se torna uma célula maligna dentro do nosso corpo. Então, existem 2 métodos que a nossa célula faz e o nosso corpo faz. O primeiro é o que a célula faz quando ela percebe que ela foi mutada, né? Que ela passou por esse processo de mutação e que para ela não se replicar e não fazer mal ao nosso corpo, ela passa pelo processo de apoptose celular, que é aquele processo de morte programada. A célula entende que ela tem um potencial maléfico por causa daquela mutação e ela própria se degenera, ok? E também pode ocorrer o processo de inflamação, que é mais relacionado ao nosso sistema imunológico, né? Os nossos macrófagos, os nossos mastócitos, eles são as células de defesa que vão lá e podem fagocitar a nossa célula, né? Eles podem... Não, desculpa. Os nossos mastócitos, que eu falei, né? Foi mastócitos. Enfim, os mastócitos, eles podem liberar grânulos de histamina, glândulos de citocina, que vão ativar o nosso sistema imune, vão ativar a vasodilatação, que vai ocorrer o processo de vermelhidão local, tudo isso para que haja um mecanismo de sinalização daquele processo inflamatório e faça com que aquela inflamação seja vista pelo nosso sistema imune, ok? E esse é o segundo mecanismo, né? Que é o mecanismo de inflamação. Mecanismo de apoptose, feito pela própria célula. Mecanismo de inflamação, feito pelos mastócitos, que enviam células de sinalização para as nossas células de defesa, agirem naquela inflamação, ok? Então vamos lá para a questão. Deixa eu ver aqui. Assinale a linha alternativa que descreve corretamente a dinâmica histofisiológica desse processo. Item A. Os queratinócitos vão fagocitar grãos de heparina produzidos pelos melanócitos e se acumularem na região apical, cobrindo e protegendo o núcleo celular. É isso mesmo. Por quê? Eles vão proteger as nossas células da radiação UV. Ok? Uma vez protegido, não há aquele processo de apoptose, de inflamação. Então, esse é um mecanismo de proteção à radiação UV, ok? Células de... Item B, né? Vamos ver. Item B. As células de Langerhans sofrem mitose acelerada no extrato espinhoso para secretar grânulos de melanina diretamente na derme reticular. Não, né? A derme reticular está mais abaixo na nossa pele. Melanócitos vão migrar do extrato córneo em direção à camada basal. Camada basal fica embaixo, né? São aquelas camadas mais abaixo do nosso sistema. É aquela camada mais abaixo que já está em contato com outro tecido aqui, né? Então, o que a gente está procurando é aquela célula mais apical, que fica mesmo aqui no início, ok? Que é justamente o que diz o item A. As células de Merkel estimulam as terminações nervosas livres a liberar vesículas. Não, ela não libera vesículas, ok? As células de Merkel, elas vão atuar naquele mecanismo de tato, né, de percepção de estímulos nas terminações nervosas livres, tá? Então, realmente é o item A. Terceira questão. Durante uma monitoria de histologia médica, o estudante analisa a lâmina de um fragmento cutâneo contendo uma lâmina exócrina, cujos ácinos são formados por células que acumulam seu produto de secreção lipídica e, subsequentemente, sofrem morte celular
para liberá-lo no folículo piloso. O professor explica que essa glândula é controlada por hormônios sexuais e está diretamente relacionada à fisiopatologia da acne. Trata-se de qual tipo de glândula, né? Vamos ver aqui. Eu já tinha escrito que existem alguns tipos de glândulas. As glândulas exócrinas, né? Que são aquelas que possuem ductos, que liberam os seus componentes para as cavidades internas do nosso corpo, ou que não seja o sangue, ou para a porção externa do nosso corpo. Já as glândulas endócrinas são aquelas que não possuem ductos, ok? E elas vão liberar o seu componente para a corrente sanguínea. Aqui a gente fala da fisiopatologia da acne, ou seja, nós vamos falar da porção externa. Se nós vamos falar da porção externa, falaremos então de uma glândula exócrina, que é o que se diz aqui, ó. Glândula exócrina. Ok? Dentro das glândulas exócrinas, nós temos as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Glândulas sudoríparas, elas vão produzir suor. O que é o suor, né? É água e sal. Ok? Elas estão na derme, tá? E as glândulas sebáceas, elas vão produzir o sebo. O que é o sebo, né? São sínteses lipídicas, né? São formadas por lipídios. São formadas por lipídios e elas estão mais próximas dos folículos pilosos. Então, partindo daqui, a gente já entende que é uma glândula sebácea. Por quê? Folículo piloso é liberado no folículo piloso e seu produto é uma secreção lipídica. Então, não tem como ser sudorípara, porque sudorípara são águas e sais, ok? E elas não são liberadas no folículo piloso, são liberadas e são produzidas na derme, tá ok? Mas aqui, vamos lá. Com mecanismo de secreção holócrina ou merócrina. O que é isso, né? Nós temos aqui dois mecanismos. O mecanismo de secreção écrina ou merócrina é aquele tipo que a nossa glândula sebácea, que é esse desenho aqui, ele vai produzir aquela secreção e vai liberar aquela secreção para fora do nosso ducto, ok? Sendo um suor aquoso, por exemplo, um exemplo de também termorregulação, ok? Diferente das nossas glândulas apócrinas. As nossas glândulas apócrinas, elas são controladas mais por hormônios sexuais, ok? Elas têm locais específicos, como na axila, tanto que as pessoas dizem, né, que adolescentes têm um cheiro mais forte, né, um odor mais forte. Por quê? Porque esses hormônios sexuais vão estimular as glândulas apócrinas. Só que essas glândulas apócrinas têm um mecanismo que vão fazer a síntese do produto, nesse caso a síntese lipídica, né, para produzir o sebo. Só que quando esse sebo está pronto para ser expelido, também é expelida algumas células junto com esse suor, né, essa secreção, né? Porque suor é água e sal. Nesse caso, esse sebo, né? Só que nesse sebo existem restos celulares, né? E na nossa pele, deixa eu fazer assim. Por exemplo, na nossa axila, nós temos o nosso sebo, né? A secreção do nosso sebo, a secreção de restos celulares. Nós temos a secreção de restos celulares e junto com isso, quem que gosta muito desse
desse processo, desse resto de célula? Bactérias. Bactérias que estão presentes em todo o nosso corpo, elas amam esses restos celulares. E o que é que elas vão fazer? Elas vão comer esses restos celulares e vão gerar o odor. Então é isso que causa o odor, né? Aquelas bactérias que estão naturalmente ali, junto com esse mecanismo apócrino, ok? Que é um mecanismo em que há restos celulares. Então, glândulas sebáceas do tipo holócrina ou apócrina, que há uma morte celular desencadeada ali. A écrina ou merócrina não há restos celulares, então não tem como ser elas, tá bom? Tem C. Questão 4. Vamos lá. Um lactente de 8 meses é levado ao pediatra devido a um quadro de dermatite em região das fraldas. O médico explica aos pais que a barreira cutânea da criança está comprometida, o que predispõe infecções secundárias por patógenos colonizadores, muitas vezes bactérias, né? Histologicamente, as células responsáveis pela vigilância imunológica, que vão realizar a fagocitose e a ativação linfocitária no nosso tecido epidérmico, são quem, né? Isso aqui eu acredito que não há dúvidas, né? Que é a célula de Langerhans, nossas células de defesa do nosso tecido, da nossa pele, né? Elas vão fazer esse processo de fagocitose, ativação linfocitária, ok? Células de Merkel. As células de Merkel fazem parte da percepção do tato, né? Que eu já tinha dito anteriormente. Células da camada granulosa. Não tem nada relacionado a isso, né? Células da camada granulosa que ele fala é aqueles estratos, né, de pele, que algumas estão vivas e quando vão subindo para a camada mais apical, elas vão morrendo e formando o nosso tecido, ok? Nosso tecido mais externo. Células tronco do bulbo piloso, isso não tem nada a ver também, tá? Vamos lá, questão 5. Considere um corte histológico de pele humana onde se observa uma região de transcrição dermoepidérmica. Ok, então é uma transição entre a derme e a epiderme, ok? A derme, ela vai ser subdividida em 2 camadas com características de tecido conjuntivo distintas, ok? Analise a alternativa que correlaciona diretamente a camada da derme e seu respectivo tipo de tecido conjuntivo. Entendi. Tá, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu pegar uma imagem histológica aqui que vai melhorar. Que aí vocês veem com mais facilidade. Ixi. Pronto. Não tá tão bem visto, mas eu espero que dê para vocês entenderem. Na nossa pele, nós temos 2 tipos de camadas, tá? A camada reticular, ok? Que é a camada mais interior da nossa pele, que ela é formada por TCPD-NM, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, não modelado. Para que vai servir esse tecido, né? Aqui, ó. Vascularização, manda nutrientes para as nossas camadas mais acima, para a nossa camada papilar. A nossa camada papilar já tem uma histologia diferente. Vocês podem ver que são células, é um tecido mais denso do que o nosso tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado, mas ela ainda não é o nosso tecido conjuntivo denso, tá? Ela é outro tipo de tecido. Estão vendo as células, bastante células, né? Mas um formato ainda meio frouxo, né? Meio arrastado. Essa característica de tecido arrastado é característica de quê? Tecido
conjuntivo propriamente dito frouxo. Ok? Então, é basicamente isso. Vamos ver aqui. Camada papilar, tecido conjuntivo denso, não há tecido denso aqui. Camada papilar, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, sim. Camada reticular, tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, perfeito. Então é o item B, ok? São as duas camadas da nossa pele, do nosso sistema tegumentar. Sexta questão, vamos lá. Um homem de 45 anos comparece ao consultório queixando-se de queda de cabelo acentuada após passar por um período intenso de estresse psicológico, restrição alimentar severa há cerca de 3 meses. O que isso parece, pessoal? Parece período de provas, não é verdade? Um período de provas, um estresse intenso, restrição alimentar. Isso vai gerar o quê? Queda, né, de cabelo. Isso acontece, galera. Tá tudo certo. É normal, entre aspas, né? O médico explica que o estresse pode interromper a fase de crescimento ativo dos cabelos, sincronizando grande parte dos folículos para a fase de repouso e depois queda. Com base no ciclo biológico dos pelos expostos no material, quais são as 3 fases de crescimento capilar e qual delas corresponde ao período de regressão e apoptose? Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho, fechou. Vamos ver se vocês se lembram, né, das fases do nosso ciclo de crescimento, né? Existe aquela fase de crescimento em que o nosso pelo, deixa eu pôr de rosa, que o nosso pelo, ele vai passar pelo processo de crescimento, né? Deixa eu fazer assim. O pelo passa pelo processo de crescimento. Aqui, os dois. Pronto. Pelo é o que? Marrom. Pode ser. Ele vai passar por esse processo de crescimento. Vai estar lindo, crescendo, ok? Coisa mais linda, ele crescendo. Tá aí o pelo lindo, saudável, saindo pra fora. Ótimo. Esse é o período de crescimento. Qual é o nome deste período de crescimento, né? O nome é chamado de anágena, ok? Período anágeno do pelo. Vocês já devem ter ouvido falar. Período anágeno do pelo. Depois da fase de crescimento, ele passa por uma fase de regressão, né? Aquele pelo mais velho, que já tá ali meio caxingado, né? Tá mais pra lá do que pra cá. Ele vai se desprender, né? Quem pode julgar esse pelo? Eu não. Já deu o que tinha que dar pra ele. E ele foi-se embora, ok? Que ele tá lindo, tá no processo de regressão, né? Aí ele vai regredir mesmo, né? Eu nem queria colar mesmo, pronto. Vai passar pelo processo de regressão, né? Vai cair, né? E depois, não, eu não disse qual era o nome dessa fase, né? Tá aqui ele lindo, saudável, vai passar pelo processo de regressão, né? Vai cair, ok? Ele vai cair, pronto, caiu.
qual é o nome dessa fase, né? Essa fase de regressão. Foi essa? Foi não, foi a outra. Já sabe o nome? Já pensou no nome? Catágena, ok? Oxente. Fase catágena. Lembra de catabólico? Catágeno. Quebra. Por fim, nós vamos ter uma fase que é uma fase de descanso, porque o nosso folículo piloso, né, ele precisa descansar para formar um pelo decente, um pelo bonito, pelo sedoso, macio, pantene. Então, ele vai passar por um processo de descanso ou de repouso, né? Qual é o nome desse processo, né? Que o pelo antigo cai e ele entra nessa fase de repouso. Terceira e última fase, que é a nossa fase telógena, ok? Lembrando que isso é contínuo, tá? Saindo da catágena vai para telógena, saindo da anágena vai para catágena. Saindo da anágena vai para catágena, da catágena vai para telógena, tá bom? Fase anágena, fase de crescimento, tá bom? Daquele folículo. Ocorre o que aqui? Muitas mitoses, porque esse pelo está crescendo. Regressão, o pelo cai, né? O folículo não faz mais aquela mitose acelerada, ele vai encurtar, né? E depois ele vai cessar a produção até que finalmente vai cair. E aí quando ele cai, na verdade, gente, ó, quando ele cai, ele entra na fase de telógeno. Então essa regressão acaba no caimento. E aí quando ele cai, ele entra nessa fase de descanso, que é a fase telógena. Vai se preparar para a produção novamente de um novo pelo. Ok? Então vamos lá responder esta questão. Com base no ciclo biológico dos pelos, quais são as 3 fases do crescimento capilar e qual delas corresponde ao período de regressão e apoptose folicular? Vamos lá. Anágena? Não. Catágena? Não. Anágena, telógena? Não, telógena é a última. Telógena, anágena? Telógena é a última. Anágena, catágena, telógena, sim, sendo a catágena o período de regressão. Perfeito. Tem A, ok? Questão 7. Vamos ver aqui. Ao analisar a biópsia da pele sobre microscopia eletrônica, um patologista observa que as células de uma determinada camada epidérmica apresentam um citoplasma rico em grânulos lamelares ou corpos de odlanto e os grânulos de queratohialina, além de iniciarem um processo de apoptose e perda de núcleos. Essa camada funciona como uma proteção crítica entre a porção metabólica ativa da epiderme e a barreira celular morta superficial. Esse extrato trata-se do extrato basal, espinhoso, granuloso ou lúcido. Como é que funciona? Acho que seria legal eu pegar uma imagem, né, para vocês verem melhor. Vou pegar outra imagem. Coloquei essa imagem aqui para vocês conseguirem ver e entender melhor. Essa é a nossa epiderme, ok? Nossa epiderme e a nossa derme, ok? A nossa epiderme, ela possui algumas camadas, tá? E essas camadas são importantes para uma série de situações. As camadas mais superiores são formadas por células mortas, camadas inferiores, células basais, que vão conectar-se com a lâmina basal, ok?
Então vamos lá, vamos começar por baixo. A primeira camada é a camada basal. Ela possui, tá aqui ó, camada de células basais, ok? Algumas características dela: tipo celular, células cúbicas, ok? Uma característica é que há uma divisão constante dessas células, tá? Elas estão em constante divisão mitótica e essas camadas basais, elas estão sempre em contato com a lâmina basal, tá? Então, elas produzem muitas mitoses e vão subindo, enquanto as camadas basais vão ficando, ok? Algumas camadas vão ficando e outras vão subindo. Por exemplo, essa célula basal aqui, ela está em trânsito para ir para essa segunda camada. Que segunda camada é essa? É a camada das células espinhosas, ok? Que são células com queratinócitos. Deixa eu ver aqui se tem algum queratinócito. Não. Tá. Não. Que são as células o quê? Melanócitas, que vão produzir melanina, né? Enviando a melanina por ramos, ok? Enfim, as células espinhosas, elas têm queratinócitos com grandes núcleos e também possui desmossomos. Para que esses desmossomos? Para fazer o contato entre uma célula e outra, tá? Ela possui desmossomos. Desmossomos são estruturinhas que vão fazer o contato entre uma célula e outra, ok? Subindo mais um pouquinho, a gente percebe uma mudança, ok? Uma mudança. A gente tem aqui uma célula de Langerhans. E aqui a gente percebe uma célula, uma camada de células que tem um formato e uma característica granulosa. Essa é a camada granulosa, tá? Essa camada granulosa, elas são células com queratina e núcleos mais atrofiados. Então, esse processo de atrofia começa nessa camada granulosa, tá? E depois vai para a última camada, que é aquela camada lúcida, que é aquela camada fina e clara. E por fim, a camada córnea, que é uma camada de células mortas, ok? Aqui não está demonstrando, mas existem outras camadas. Aqui não mostra, infelizmente. Ah, devia ter pegado outra imagem, não percebi. Aqui ainda vai ter uma camada lúcida. Camada lúcida. E aqui, células mortas. Aqui mais acima, nós vamos ter uma camada de células mortas, que é o extrato córneo, ok? Vão ser algumas camadas da nossa pele. Então, o que ele está falando aqui? Essa camada funciona como uma transição crítica entre a porção metabolicamente ativa da epiderme e a camada celular morta superficial. Qual camada é essa? É aquela camada que justamente nós vamos ter aquele extrato granuloso, né? Porque elas já estão em processo de atrofia, esses extratos granulosos estão em processo de atrofia. Qual é a próxima camada? É o extrato lúcido. A partir do extrato lúcido, aqui já são células mortas, ok? E vai ter só mais um extrato aqui, que eu já tinha dito, que é o extrato córneo, que é o mais apical possível, tá? Células mortas também. Então, é extrato granuloso. E, por fim, a última aqui, pra gente terminar. Parabéns quem ficou até aqui. Vamos lá. Um paciente de 19 anos apresenta pápulas e pústulas na face e no dorso. O diagnóstico clínico é acne vulgar. Na fisiopatologia dessa condição ocorre uma hiperqueratinização do infundíbulo folicular, ou seja, do nosso folículo, e a retenção de sebo, criando um microambiente sem oxigênio, propício
para a proliferação de uma bactéria, que é a Cutibacterium acnes. Com base na anatomia dos anexos cutâneos, as glândulas sebáceas, ou seja, aquelas que produzem sebo, que é uma camada lipídica, uma síntese lipídica, e o folículo piloso formam uma unidade funcional denominada de... Essa unidade, gente, é a unidade polissebácea, ok? Por quê? Porque possui mais de uma estrutura ali, tá? Formando uma unidade funcional, denominada unidade polissebácea. Pilossebácea, desculpe. Pilossebácea, porque é o folículo piloso e a glândula sebácea. Unidade merócrina? Não. Unidade apócrina? Não. Unidade polissebácea, cuja secreção é lançada diretamente na derme papilar. A gente viu, né, que a derme papilar, ela está mais abaixo, né? Nós vamos ter a derme reticular e a derme papilar, papilar. E não é nem na derme, né, para falar a verdade, não tem nada a ver. Unidade polissebácea cujo ducto excretor desemboca no canal do folículo piloso. Exatamente isso. É aquela unidade lá. E por que vai formar a acne, né, gente? É porque... deixa eu abrir a câmera aqui. O que acontece? Quando essa secreção, esse produto dessa secreção, ele é escoado para o canal piloso, deixa eu descer mais um pouquinho, ele vai lubrificar o pelo. Mas aqui ele está falando que há uma condição de hiperqueratina e vai ocorrer a retenção daquele sebo. O sebo fica preso ali em condições anaeróbias. É como se ele ficasse sempre lubrificando o pelo e a superfície daquela derme, tá? E isso vai ocorrer uma obstrução daquele canal, que é o chamado comedão, que é o cravo, nosso cravo, que é a base da nossa acne, tá? O cravo vai ser a base do nosso processo de formação da acne, tá? Então é mais ou menos isso. Foi isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Tentei ser mais sucinta, mas eu não consigo ser sucinta, né, gente? 40 minutos de aula, isso porque eu estou aqui há muito mais tempo que eu gravei 2 vezes. Enfim, mas faz parte. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Beijos, tchau, tchau.